Fala galera, tudo bem? Estamos aqui ao vivo em mais uma live científica da Associação de Osteopatas do Brasil e hoje temos aquela live especial para falar um pouquinho de ciência para vocês, trazer um pouco de ciência osteopática para vocês. Mas antes sempre tem os recadinhos, né? A gente podia fazer os recadinhos de forma mais dinâmica, vocês entrando logo e a gente já faz os recadinhos logo, a gente já começa a bater o papo hoje, porque eu vou falar um negócio para vocês. O papo hoje está muito legal, é de um artigo inédito na osteopatia mundial, certo? Então vocês já acompanharam aí o Instagram da associação, vocês viram que o artigo que a gente vai comentar hoje é um artigo inédito, não tem nenhum outro artigo nem próximo disso na osteopatia do mundo inteiro. Então é uma coisa que vale a pena vocês prestarem atenção. Antes da gente começar, então primeiro recadinho, a gente vai ter na associação o folder do associado, para divulgação para pacientes e para a população que está no grupo do Telegram. Então você que é associado, entra lá no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram tem um folder do associado, imprime esse folder, manda numa gráfica, imprime e tal. Se eu não me engano, os custos de impressão desse folder saem menos de R$2, R$1 alguma coisa, tá? Para imprimir em gráfica. Aí você imprime esse folder, distribui para a população, distribui para paciente, para saber o que é osteopatia e o que é um osteopata de verdade, tá? Quais são as regras da associação do osteopata de verdade. Agora, segundo recado, a associação está terminando a tradução da autobiografia do Steel, com participação especial de vários associados e com os benefícios especiais. Então o associado vai ter o livro em capa dura, o encarte com foto e o prefácio do Jason Hexton e uma lista, e vai ter uma lista dos colaboradores do processo, que a gente vai fazer um crowdfunding para poder financiar a impressão desse projeto. E tem mais um recadinho aqui. Tem mais um recadinho aqui que é da prova de especialidade. E do evento, o primeiro encontro científico da Associação de Osteopatas do Brasil, Save the Date, vai ser do dia 19 ao dia 21 de novembro de 2021. Então, guardem essa data, reservem no calendário de vocês, do dia 19 ao dia 21 de novembro de 2021, vai ter o primeiro encontro científico da OAB, que vai ser junto com a prova de especialidade. Então você que está assistindo aí a live agora e não é especialista ainda, você vai poder fazer a prova nesse final de semana, entre 19 e 21 de novembro de 2021, quando todo mundo tiver vacinado com essa porra desse Covid. Falei. Deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Já passei os recados. Está aqui. Vou aproveitar e limpar meu óculos. Espera. Deixa eu limpar meu óculos aqui, enquanto ela entra. Opa! Tá enquadrado? Tá enquadrado bem? Ah! Uma camiseta que poucas pessoas possuem. Chegamos! Tudo bom, Ana? Tudo bem. Então tá bom. Falei que ia fazer a live com a camiseta, tá vendo? Tá certo. Com a Vivi eu esqueci, juro mesmo. Pois é. Mas agora eu consegui, agora eu fiz. E ainda fiz o Osteogirls pra sua entrada ainda. Pá, fingi que eu tava limpando meu óculos e pá. Ana. Maravilha. Primeiro de tudo, queria agradecer em nome da associação por você disponibilizar o seu tempo aí para falar um pouco dessa sua pesquisa, desse seu artigo. Já falei um pouquinho, dei alguns spoilers aqui, falei que é um artigo inédito, não sei o quê. E realmente, assim, é um artigo muito interessante. Ah, deixa eu escrever o seu nome aqui embaixo. Peraí que eu não escrevi. Live científica. Ana, obrigado, viu? De verdade. Eu que agradeço. É muito importante para a osteopatia mundial, viu? Eu que agradeço o convite da associação e espero contribuir aí realmente esse artigo inédito. Vocês estão me ouvindo bem ou tá falhando? Eu tô ouvindo bem. Dá um ok aí, galera, se tá ouvindo direitinho aí. Pronto. Oi, Randy, a galerinha aí. Fernando. Não é que você espera contribuir, você já contribui. Você só continua, então, por favor. Beleza? Beleza. Você participa, você atende paciente divulgando osteopatia. Você dá aula formando osteopatas. Você publica artigo de osteopatia. Desculpa, se você não contribui, quem é que faz? Entendeu? Então, assim, só continua, entendeu? Só faz sim. Agora divulgando mais aqui, né? Falando sobre esse trabalho, né?
Com certeza. Então, continua que o negócio é muito, muito interessante. Ana, Isso. conta pra gente o seguinte. Primeiro de tudo, né? Vamos falar um pouco desse trabalho. É assim, foi um primeiro trabalho, né? Que a gente encontrou. Estou abrindo ele aqui. O primeiro trabalho que a gente encontrou de osteopatia em gêmeos siameses. Porque a gente já tem o primeiro problema, que é o seguinte, encontrar gêmeos siameses, né? Sim, sim. Porque já é muito raro Bem você já raro. encontrar esse tipo de paciente no seu consultório. E aí, assim, me conta um pouco como é que começou, o que aconteceu? A mãe te procurou, como é que foi essa história? Como é que você começou nesse atendimento? Então, desde da formação, né, esse atendimento, na verdade, ele se iniciou em 2014, 2015, eu comecei a atender esses pacientes porque a mãe ouviu falar em osteopatia e como o caso dos gêmeos dela era um caso grave, ela resolveu buscar saber o que era osteopatia, que eu já atendia vários pacientes adultos, algumas crianças, né? Eu tinha terminado a minha formação em 2002 de osteopatia e comecei a atender, então, a estes pacientes, mais especificamente em 2004, né? Tá. Então, a partir daí ela foi me procurar, porque já tinha ouvido falar de mim aqui em Santos, e me levou os dois gêmeos, na verdade, o artigo é sobre um dos gêmeos, né, que continuou o tratamento, mas levou os dois gêmeos para uma avaliação e para ver o que a osteopatia podia fazer por eles, né? Então, eles tinham várias queixas que são conhecidas realmente, que a gente trabalha com a osteopatia, né? E com isso acabou sendo fantástico, porque realmente foi o primeiro gêmeo siamês que eu atendi e o único até hoje, né? A gente Então, não vê peraí. vários gêmeos siameses por aí. É isso. Faz o seguinte, se alguém que está aí na live já atendeu gêmeos siameses, faz um joinha. É impossível, entendeu? É impossível. Então, assim, conta um pouco dessa experiência inédita pra gente. Porque, assim, o artigo é inédito, mas, assim, a experiência de atender gêmeos siameses, como é que foi isso? Você olhou... Primeiro chegou os gêmeos, aí você não sabia que eram siameses. Aí ela contou a história e falou que eram Sim, siameses e eles estavam ligados por onde? eles eram gêmeos siameses toracópagos. Eles eram unidos pelo tórax e pelo abdômen, que é o tipo Legal. mais comum de gêmeos siameses, né? Tá. E ela chegou com os gêmeos e começou a contar sobre a gestação, tal, e falou que no primeiro trimestre, no ultrassom, ela descobriu que eram gêmeos e que eram gêmeos siameses. Daí eu e Pera. os dois ali, né? Eu falei, nossa. Você já estava feliz que você ia atender gêmeos, né? Aí gêmeos siameses... Como que é? Vai, continua. É, exatamente. Continua. Como é que foi isso, né? E daí vem toda também a parte da curiosidade, né, do Exato. atendimento, né? E saber como é que foi a gestação. E eles tiveram que ser separados logo no início, então eles foram separados com 8 dias de vida, né? Então eles já Tá. chegaram para mim separados, né? Eu E é comecei uma a cirurgia bem atendê-los. complicada, né? Isso, eles fizeram uma série de avaliações, né? Então, eles tinham o pericárdio, só o pericárdio parietal unido, então os dois Tá. corações batiam separadamente, eles tinham um fígado só, então esse fígado durante a cirurgia foi dividido, né? Os lobos para cada um. Uma coisa importante, do restante do sistema digestório, eles não tinham nenhuma união e tinham sistemas portais independentes. Então, eles Olha que tinham legal. duas veias portas chegando ali no fígado. Então, isso também Facilitou. é bem interessante e facilitou a cirurgia, né? E justamente eles foram separados com 8 dias de vida. Na verdade, foram gêmeos que nasceram com 38 semanas. Então, foi uma gestação tranquila, mas eles foram separados com 8 dias de gestação porque chegou um determinado dia que um dos gêmeos não urinava mais. Então, eles foram investigar mais ainda se tinha alguma outro tipo Ana, de repercussões. Oi. ó, só vou mostrar uma imagem do artigo aqui para ilustrar o que você está falando, ó, que era esse aqui, né? Essa ligação aqui, né?
Acho que travou. Voltou, voltou, voltou. Tá me ouvindo, Ana? Tá me ouvindo? Acho que deu uma. Voltou? Travou, voltou. Responde aí no chat se vocês estão me ouvindo, se estão ouvindo a Ana, se não estão ouvindo ninguém. Tá me ouvindo, Ana? A sua imagem tá travada para mim. Vamos fazer uma coisa, Ana. Eu vou tirar você da live e vou colocar você de novo. Espera aí. Às vezes dá certo quando tira e põe de volta. Espera aí. Vamos lá. Mostrei a foto dos gêmeos siameses aqui. Ah, ela não apareceu mais na live. Então vamos aguardar. Deixa ela entrar de novo. Agora ela saiu da live, mas eu estava mostrando essa imagem aqui, ó. Que é dos gêmeos do artigo dela, ó, tá vendo? Eles eram assim, que ela estava falando da ligação do pericárdio e a ligação, eles tinham uma ligação do pericárdio e aí dividiram o fígado no meio e eles tinham dois sistemas porta. Deixa eu tentar chamar ela de novo aqui. Ela não está voltando para a live, tá vendo? Não estou achando de novo. Daqui a pouco ela vai entrar. Então eu queria dar boa noite para Fernanda Silveira, para o Vinícius Sabino. Gostou da camiseta, Fer? Olha lá, ó. Osteo Girls. Essa é para poucos, hein? Aquele telefone que toca na hora da live, aquelas coisas, né? Aquelas coisas. Live é foda. Ao vivo é a casa do demônio mesmo. Aí dá tudo errado, e toca telefone, e acaba a bateria do celular, e é um inferno. Deixa que ela já vai voltar. Ela deve... Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui pelo Zap Zap, para ver se está tudo bem. Né? Calma que vai voltar, gente. Faz o seguinte, aproveita vocês que estão aí, sem fazer nada, para não ficar só olhando para minha cara, que não deve ser a imagem mais legal do mundo. Vocês façam o seguinte, clica nesse, cadê? Aqui, ó, nesse coisinho aqui, ó, tá? Clica nesse negócio aqui, nesse aviãozinho, e aí você faz o seguinte, você manda essa live aqui para 5 pessoas que tá aí que vão aparecer. Quando você clicar nesse aviãozinho, vai aparecer a sua lista de pessoas. Você pega os primeiros 5 pessoas que possam se interessar por osteopatia. Pode ser paciente, pode ser outro fisioterapeuta, pode ser já osteopata formado. Manda essa live para ele e fala para ele entrar aqui, tá bom? E a Ana, deixa eu ver se ela conseguiu entrar de novo. Aqui. Vamos lá. Já chamei de novo. Deve ter caído a internet, essas coisas aí, é uma desgraça mesmo. Fala, Ana, tudo bem? Voltei. Voltou. Eu estava mostrando a imagem aqui dos gêmeos, ó. Aqui, ó, que você estava explicando da cirurgia de separação, né? Exatamente. Essa foi a prévia cirurgia, foi um raio-x simples, né? Que esse aí tem no artigo. E também tem um outro exame de imagem que eu não tenho aqui agora, mas fazendo um raio-x com contraste, mostrando todo o trânsito intestinal. Eu tenho, deve estar em algum lugar aí, mostrando exatamente que não tinha comunicação, né, com a parte gastrointestinal. Entendi. E aí fizeram a cirurgia de separação com 8 dias de vida. E chegaram para ser atendido por você com quantos dias? Com 7 meses. Porque essa cirurgia, a família é de Santos, mas essa cirurgia foi realizada em São Paulo, num hospital. Tá. E na época eles acabaram ficando em São Paulo por algum período de tempo. E depois que começaram a aparecer várias coisas, como refluxo. Um dos bebês tinha mais refluxo gastroesofágico, então, mesmo aos 7 meses. A sintomatologia era diferente dos dois também, não era? Porque, isso. Tipo, um teve uma cirurgia, um fez a cirurgia de um jeito, outro fez de outro. A recuperação de um e de outro deve ter sido diferente também, né? Sim. O gêmeo que eu acabei atendendo mais tempo é o que estava um pouquinho mais comprometido, né? Então a cicatriz foi maior, ele teve que fazer colocação de tela.
Então teve entendi. uma série de coisas que complicou um pouquinho mais, até pelo posicionamento que ele estava durante a gestação, né? Então o Tá, outro se desenvolveu mais rápido e não tinham tantas complicações como esse que eu atendi. tá. Deixa eu te perguntar um negócio. Você formou em osteopatia que ano? Em 2002. Aí, em 2004, você já pegou uma dessa. Em 2004 eu já Tá. iniciei Para praticamente começar assim, com gosto, né? Se para é para começar com começar, gosto, vamos exatamente. começar. E como é que foi você, Ana Paula, com esse paciente raríssimo, esses dois pacientes raríssimos na sua mão? O que passou na sua cabeça? Porque assim, a gente gosta de desafio, a gente gosta de estudar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não dá para não dar um cagacinho, né? Exatamente. Não, eu fui atrás de artigo, eu fui atrás de livro. Na época a gente tinha mais livros do que artigos, né? O acesso mais fácil. E eu fui atrás e não tinha nada de escrito, Exato, eu né? Então imagino. eu conseguia a descrição de artigo científico de gêmeos siameses, ok? Mas tratados com medicina, falando dos tipos de Sim, gêmeos, estatística, essas outras coisas, mais relacionado à osteopatia, ou à terapia manual, ou à fisioterapia, eu não encontrava nada. Né? tá, Então, eu eu imagino. tinha artigos de pediatria falando de refluxo, artigos de pediatria falando sobre otite de repetição, outros, mas sobre exatamente tratando os gêmeos siameses não tinha. Então eu fui meio que juntando, para mim foi como se fosse um quebra-cabeça, né? E agora? Eu preciso fazer alguma coisa, a mãe confia em mim, porque sabe dos outros atendimentos que eu faço, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Então eu não tinha, na época, nenhum curso específico de osteopatia pediátrica, Ah, né? ainda tinha Tinha essa? aquilo que a gente ainda tinha essa, né? Naquela Ah, entendi. época, eu já atendia alguns pacientes de pediatria, mas adaptava muitas coisas, muitas técnicas e Tá, utilizava o conceito e a filosofia osteopática, né? E foi mais ou entendi. menos dessa forma que eu fui trabalhando com gêmeos. No princípio, eu atendi os dois, tá? É que o que Tá, deu continuidade ao atendimento, depois por 40 sessões, foi esse gêmeo que está relatado no artigo. Né? Então eu fui deixa eu só juntando. mostrar Então o que. uma fotinha. Esse aqui, né? Isso. Ó, eu vou mostrar aqui, vou pôr assim para não. Mas dá para ver um Ó, pouquinho da peraí. cabecinha torta. Esse Ó, aqui são. Ah, eu acho que é a mesma foto que tem no artigo aqui, ó. Essa aqui, né, ó. isso. Isso. Ah, Não, olha lá, não, ó. não é a mesma. Não é a mesma? Ah, é. Então Não, essa essa daqui. aí foi antes, Aqui estão os dois. Aqui estão os dois. E não, não, é só um. É só um Aqui é gêmeo só um. siamês que foi Tá. relatado, só um. Ah, isso aqui é o antes, isso aqui é o depois, então. Isso, é a evolução do Ah, tratamento, tá? entendi. Então ele tinha torcicolo congênito, que com Tá. 7 meses ainda não tinha sido tratado esse torcicolo congênito, né? Tá, Então aqui eu consigo, eu acho que mostrar aqui de trás, ó. tá, entendi. Tinha uma inclinação boa de cabeça, né? Muito, muito. Então tinha esse torcicolo congênito muito ainda forte, né, para os 7 meses. Hoje em dia a gente trata muito antes isso, né? Ele Sim, tinha sim. do mesmo lado desse torcicolo, ele tinha também otite de repetição. Então ele tomava medicação direto, né? E com 4 sessões ele não teve mais nenhuma crise de otite, E viva a tiraram todos autocura, os né? medicamentos e viva a autocura. É, Refluxo também, que daí realmente tinha aquela relação de cervical alta, tinha relação com suturas cranianas, tinha relação com vago, né? E fora todo o trajeto, se a gente for pensar em todo o trajeto do vago e todo o trajeto de todo o sistema nervoso que vão para as vísceras, todos eles estavam restritos,
Porque eu fiz uma Exato. cirurgia, né? Eles fizeram uma cirurgia na região do mediastino, Sim, diafragma, abdômen, né? Então, exato. essa foi uma zona que eu tive que trabalhar muito também, né? É, Então, é um eles, conceito da osteopatia que eu trabalhei ali, né? exato, é aquela velha máxima do estilo, né? Encontra o que está bloqueando o funcionamento natural, trata e deixa a natureza agir. Então você tinha que Deixa a natureza agir. encontrar todos esses bloqueios que você sabia onde tinha a cicatriz, que foi mais ou menos no pericárdio, dividir o fígado para lá e para cá, e aí o que tinha que fazer? Não, como é que nós vamos agora adaptar isso aí? E assim, você não tinha a formação específica em osteopatia pediátrica. Aí você Não. recorreu a livro, a professor, o que você fez? Como é que você fundamentou o que você ia fazer? Você já foi adaptando as técnicas? Como é que você fez tudo isso? Eu recorri a livro, né, a livro e Tá, artigo científico. Na época, eu lembro que eu falei com a Mento, que é professora da Escola de Madrid, né? E que deu várias aulas para a gente acabou ficando amiga. E eu perguntei para ela também, e ela, nossa, fantástico, porque realmente não tem nada. E eu também exato. nunca atendi um gêmeo siamês, né? E daí ela também me ajudou um pouco nas ideias do que fazer, e também livros, artigos. Então eu fui entrando em contato com algumas pessoas, e mesmo com o pediatra, né? O pediatra dele tinha quase 30 anos de formado, estava próximo a se aposentar. É um pediatra que eu já conhecia há bastante tempo aqui em Santos, porque ele foi meu pediatra na época que eu era pequena. Então, ele falou: olha, com 30 anos de carreira, é a primeira vez que eu estou atendendo gêmeos siameses. Então, é isso que deve Né? ter sido sensacional, né? Isso é sensacional. Sensacional, sensacional. Experiência única. Por isso que você não vai ganhar É, na Mega Sena, você sabe, né? Mega Sena não é para você, porque você recebeu esse paciente. A Mega Sena já foi, é, já queimou sua já sorte. foi, já Agora, foi. Não, mas a me fala uma experiência já coisa. foi fantástica, né? Dá aquele medinho, Exato, né? Dá aquele medinho, porque exato. não tem nada na literatura, o que que eu faço? Mas eu fui bem dentro daquilo que era a filosofia osteopática, aquilo que eu já tinha Sim, aprendido dentro da osteopatia, osteopatia craniana, sabia que o atendimento com bebê e o atendimento de pediatria era diferente, porque eu já estava atendendo alguns outros pacientes, mas não gêmeos siameses, né? Não com tantas informações e com isso. tantas disfunções juntas, né? Sim. E Isso me fala uma coisa, foi bem interessante. qual que era basicamente toda a sintomatologia? Eles tinham, você falou que eles tinham refluxo, né? Refluxo, Refluxo. torcicolo Ah, congênito, sim, otite de repetição, tá. a grande cicatriz e toda a parte gastrointestinal, né? Tá. Mas era e Alteração a de sono também escoliose, devia ter. não, Não tinha? não, não Tá. tinha Eu alteração de pensei por causa da sono. desautonomia, né? Não tinha alteração de sono, só que, por exemplo, ele estava com 7 meses, ele não ficava sentado, né? Então, Entendi. nessa foto que a gente tirou, é tipo, tira a mão, bate a foto e E segura de volta. novo. Porque ele estava Tá. ali por causa de toda a escoliose, da deformidade importante torácica que ele tinha, ele não ficava sentado, Não ele não tinha conseguia controle ter o de tronco. equilíbrio, não tinha controle de tronco Entendi. e um dos membros superiores também tinha menos massa muscular, justamente pelo posicionamento, né? Então o Tá. desenvolvimento foi um pouco diferente. Mas hoje, posso falar de hoje? Pode. Eu tenho contato com eles, né? Hoje eles estão com E quantos se aninhos? desenvolveram 17 aninhos. 17 aninhos. Eles estão Hoje eles super estão bem. com. Só fazem 17 anos que eu atendi os gêmeos siameses, né? Então, Entendi. E me depois fala uma disso. coisa. Ah, Ó, do tratamento em si. Então, por exemplo, você trabalhou bastante crânio, você falou, né, da questão das suturas e tal. E assim, como é que foi trabalhar essa parte do mediastino numa cirurgia desse tamanho? Porque foi uma cirurgia pesada, né? Uma cirurgia grande, um corte grande no tórax. Então, assim, como é que tava essa região do isso. mediastino quando você começou a pôr a mão? Como é que foi isso? Porque acho que nunca eu trabalhei numa cicatriz desse E tamanho, sabe?
Não, e além de ser uma cicatriz muito grande, ele não tinha pele o suficiente para fechar. Tá, Então foi colocado uma tela para cicatrização e de tempo em tempo ele passava por uma nova cirurgia de menor proporção para ir tá, adaptando essa tela, né? tá, Então eu conseguia trabalhar muitas vezes sobre o curativo, né? Mas tá. fazia todo um trabalho de tentar mobilizar o tórax deles, né? Que era Isso. importante essa mobilidade do tórax, tanto pela deformidade como pela cicatriz, como para manter uma complacência respiratória importante. Trabalho do diafragma, Exato. né? Isso que eu ia Então, falar. O trabalho diafragma devia estar também todo cagado, né? isso, principalmente porque pelas alterações cervicais que existiam, né, pela inervação do frênico, por todo o trajeto do frênico até o próprio diafragma, pela própria cicatriz do diafragma, né, e mais a cicatriz abdominal. A gente sabe que modifica toda a estrutura corporal, né? Então eu fazia um Sim. trabalho com ele sentado, porque já estava com 7 meses, depois 8 meses, depois 9 meses, e aí vai. E claro que a gente vai ter que ir adaptando a posição que o bebê fica, né? O bebê não fica paradinho, o bebê não é um boneco, né? Então, Exato. houve toda essa adaptação também das técnicas, segundo o posicionamento, segundo aquilo que ele poderia deixar eu fazer, né? E quando ele Entendi. conseguiu, ele começou a engatinhar, então eu trabalhava com ele engatinhando também. Trabalhava Tá. diafragma, tórax, mobilidade de tórax com ele engatinhando. Então, eu fui E tinha, modificando e adaptando essas técnicas. e tinha alguma dificuldade de evacuação? Ou era No tudo come... tranquilo? Não, no começo tinha, mas depois, quando eles chegaram aos 7 meses, já não tinha mais. Não tinha Tá. nenhuma alteração além do refluxo. Além do refluxo. Eles já estavam com introdução alimentar também, né? E Tá. na época também já mamavam fórmula. Entendi. E me fala uma coisa, e o refluxo? Como é que foi trabalhar esse refluxo? Porque assim, a gente trabalha pelo diafragma, mas assim, você também não dava para fazer muita coisa ali por causa da cicatriz de novo, né? Então, quais foram as dificuldades para trabalhar com o refluxo desses pacientes? Assim, como é que foi o seu raciocínio para chegar nisso? Primeira coisa, trabalhar a parte de inervação. Então, eu dando mobilidade ao tórax, dando mobilidade à coluna torácica, mobilizava um pouco de sistema nervoso simpático, né? Tá, E realmente tinha um comprometimento de sutura, sutura occipitomastoide, de forame jugular, pelo posicionamento da cabeça, pelo posicionamento do torcicolo congênito. Então, eu fui trabalhando bem essa região craniana, melhorando a mobilidade e depois trabalhando todo o trajeto onde tinham as restrições e trabalhando mais parte de diafragma. Né? A princípio também, uma coisa interessante de falar, que tinha um aumento de pressão abdominal, por essas modificações pela cirurgia, pela cicatrização. Então, trabalhei também a parte visceral, né? Então, entendi. para diminuir Ó, essa congestão e com isso diminuir o refluxo. para ilustrar aqui, ó, olha aqui uma das técnicas que está lá no artigo. Isso aqui é um trabalho de diafragma, né? Exatamente. Ó lá, tá vendo? E aqui a cicatriz toda, deixa eu aproximar mais, ó. E aí é toda a cicatriz que tinha tóraco-abdominal, né? E aqui já tava, acho que já no final, já tava tudo bem cicatrizado, Isso. né? Entendi. Meu, muito Olha legal. E aqui, me eu fala tenho uma uma coisa. outra. Ó, aqui dá para ver bem a cicatriz, ó. Ah, verdade, mas já tá sentadinho bem melhor, hein? Ó, já não tá mais com a Já, inclinação de já. cabeça, já tá sentado mais posturadinho, ó Uhum, lá. É. E eu isso. tô me vendo na foto. Ó que legal. Tá dando um reflexo de mim na foto. É. Eu apareci do E lado dele ali, aqui, assim, ó. Ah. ó, daí tem uma outra aqui, que ele já estava maiorzinho. Ah, Aqui é com tá 1 ano e 1 mês. Então, é isso que eu ia te perguntar. O desenvolvimento dele depois, do engatinhado, andado, correr, como é que foi? Foi tudo normal? Recuperou e foi o que foi, né?
Sim, com 10 meses ele já andava quase que sem apoio. Com Olha que 11 legal. meses também, assim, de ir de um lugar para outro, né? Então ele já conseguia andar. O desenvolvimento neuromotor, porque foi trabalhado também junto a partir do momento que eu sou Sim, fisioterapeuta, né? A gente trabalha o exato. desenvolvimento neuromotor e desenvolveu super bem, super rápido, porque não tinha também nenhum comprometimento neurológico, né? Era Sim, realmente um comprometimento de estrutura, né? Da sim. parte musculoesquelética. E me E fala um aí, negócio. Ah, ele fala, fala. maiorzinho, olha, ele maiorzinho, deixa eu pôr aqui, de Então, frente, ok. daquela de frente, com 1 ano e 1 mês. Sim, Você vê que ele está em pezinho, sem exato, apoio, exato. Já tá bem pra caramba, a né? cicatriz bem melhor. É. Ô, Ana, eu ia te perguntar um negócio. Como é que foi a sua. Porque, assim, é um trabalho inédito para você, é um trabalho inédito para o pediatra, é um trabalho inédito para qualquer pessoa que vai mexer nesse caso, porque acho que nenhum de nós aqui atendeu já esse tipo de paciente. Como é que foi a troca que você teve com outros profissionais de saúde? Porque, por exemplo, essas crianças tinham um pediatra, passou no cirurgião. Como é que foi essa troca entre os profissionais? Porque, assim, também nessa época a gente tinha um outro probleminha. A osteopatia não era nada conhecida. Hoje é pouco, naquela época era nada. Então, como é que foi essa comunicação Exatamente. multidisciplinar aí com esses outros profissionais, com esse médico, com o pediatra? Como é que foi essa história? Que você conseguiu explicar o que você fazia? Como é que foi isso? Sem conversa. Ah, Na verdade, é, na verdade, a conversa foi com o pediatra só, né, que tá. eu já conhecia, e com os outros médicos de São Paulo, com o cirurgião que ele passava sempre por causa da tela, ou com o próprio cirurgião que fez a cirurgia, né? Foram uma equipe de 22 médicos. Sim, Então, tinha uro, tinha cardio, tinha tá. cirurgião geral, tinha cirurgião de abdômen, tinha vários tipos de médicos, né? E o único contato que eu consegui ter realmente foi com o pediatra, porque mesmo Tá. assim, né, a princípio, que legal, e vai É, fazendo e porque, pronto, né? porque não Então sabia faz nem o aí o que que você tem era, que né? fazer. Não, não sabia nem o que era. Eu sou a primeira osteopata aqui de Santos, né? Fisioterapeuta osteopata aqui de Santos, né? Entendi, Então, até porque eu perfeito. sou da segunda turma formada no Brasil, né? Não tinha Exato, ninguém na exato. primeira de Santos e tinha eu na segunda turma, né? Que fui Pronto. investir lá para estar lá e atender esses pacientes, que eu sou muito feliz por essa experiência, né, que eu Então, tenho. mas você vê que oportunidade perdida para esses outros profissionais? Porque, assim, trocar essa figurinha ia fazer com que eles crescessem muito como profissionais também. Chegar e falar assim, pô, É, Ana Paula, você que trabalha com osteopatia, como é que você vai fazer esse trabalho no paciente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Percebe? Essa troca ia ser muito rica para todo mundo. Agora, é, assim, o cara prefere ficar dentro do casulo dele sim, e não se comunicar. E aí fica uma merda é, mesmo, entendeu? Não tem jeito. exatamente. É, hoje em dia, ainda bem que isso mudou muito, né? Eu tenho contato com Exato. vários pediatras aqui em Santos que me encaminham o paciente, a gente discute o caso, eu falo o que que eu encontrei, o que que eu acho, qual que está sendo a minha conduta, se eu acho que eu preciso encaminhar para outro profissional, o que que o pediatra acha também. Então, é um trabalho em conjunto que beneficia muito mais o paciente hoje em dia, né? Os bebês É, aí, no caso da osteopatia pediátrica. eu acho, porque assim, por exemplo, nesse paciente que você atendeu, eles têm queixas comuns, né? Da maior parte dos bebês que Sim, acabam procurando a gente, sim, que é refluxo, otite exato. de repetição. Esse daí não tinham, mas insônia também é comum. Então, assim, são queixas comuns de Torcicolo, bebês. é, Torcicolo. Então, assim, são é. queixas comuns que o pediatra consegue identificar e falar assim, pô, vamos propor um tratamento não invasivo. Porque, por exemplo, Uhum, imagine essa criança passando por essa cirurgia desse porte, com 8 dias de vida, tá nesse pós-operatório todo, se entupindo de remédio para otite, se entupindo de sim, remédio para gastrite, se entupindo, sabe? Então, assim,
é muito agressiva para o corpo da criança, esse monte de É, química. E a osteopatia exatamente. retira, né? Então, assim, você falou que com 4 atendimentos Exatamente. já parou, já diminuiu a otite, não foi isso? Diminuiu não teve mais nenhuma crise de Não otite que teve. ele vinha Então, tendo desde pequeno. Tanto é que até numa foto eu acho que dá para perceber um pouquinho, a orelhinha até um pouquinho puxada, porque além de tá, tudo, ele tinha a orelha ferida por causa da otite de repetição, então ele tá. puxava a orelha de forma a tentar melhorar e melhorar também aquela compressão, né? Que a gente sabe Sim, que tinha aquelas sim. alterações teciduais todas que tinham, que era justamente do mesmo lado do torcicolo congênito, né? Entendi. Então, Então, tá vendo? várias coisas que a gente. É, É várias isso, é isso. coisas que o bebê só se beneficia. Exato, exato. Então, o trabalho multidisciplinar nesse caso ia ser muito rico, porque é inédito para todo Isso. mundo. Então, assim, sentar todo mundo e conversar seria É, sensacional. E eu acho que isso agora a gente está conseguindo ter esse espaço, sabe? Então, assim, agora você tem no seu consultório pediatras é. que te indicam bebês, entendeu? E isso era praticamente Uhum, incabível em 2004, né? Em 2004 isso não existia. Imagina que um é, pediatra indicar um paciente para um é osteopata. O pediatra não verdade. sabia nem que era um osteopata, né? É Então, verdade. além de É. tudo, você foi a Não, pioneira desse negócio, né? Aí na região de Santos, né? sim, sim. E o mais interessante também é que a gente tem um apoio a mais para os pais, né? Então a Sim, gente trabalha o bebê, a gente trabalha, na verdade, a família, né? Porque é o sim. pai, é a mãe, é a avó que vai junto na consulta, que está preocupado com o caso do bebê, porque não está dormindo, porque é muito agitado, porque chora muito, porque ele tem refluxo. Então, é um apoio a mais e uma orientação a mais que eles têm, e isso modifica também a conduta que eles vão ter com o bebê. Então, isso é Sim. interessante, esse apoio a mais, né? E eu vejo que os pediatras aqui, eles estão curtindo muito esse trabalho, justamente porque facilita também o trabalho deles, né? Exato. E me fala uma coisa, o outro bebê, você atendeu quantas vezes? Porque o artigo você fez de um O, deles. E o outro você isso, eu atendeu fiz quantas vezes? mais ou menos umas 4, 5 sessões. E aí também Foi o zerou, que eu ficou 150 atendi. em um e ficou beleza. Sim, o outro não tinha escoliose, não tinha torcicolo congênito, não tinha otite, não tinha nada além Tá. da cicatriz, tá? Deu a Então foi sorte. mais o que foi trabalhado, foi o que foi trabalhado, a cicatriz, mobilidade torácica e foi tudo bem. E E depois também também isso eles aí mudaram também de desenvolveu. país. Isso aí também desenvolveu normal, tranquilo, Sim, engatinhou, sim, correu, andou, tudo beleza. tudo Entendi. beleza, tudo beleza. Entendi. E me fala uma coisa, agora aquela grande pergunta que fica no final de tudo isso é o seguinte: quanto que você aprendeu e o que você pode falar para a gente assim que você com esse artigo, com essa pesquisa, com esse paciente, o que modificou na sua prática, né? O que você percebeu que você evoluiu com esse caso aí? Foi uma grande evolução, né? Porque, na verdade, com pouco conhecimento como recém-formada em osteopatia, eu já tinha 2 anos de formada, mas era uma recém-formada, com um caso completamente atípico, novo no meu consultório, e eu aprendi que realmente a busca daquilo que anatomia, fisiologia e biomecânica para entender a patologia, que é dos princípios da osteopatia, é o que favorece realmente a nossa conduta, né? Então, isso é que eu levo realmente para a vida. Técnica, não, você tem que fazer tal técnica, tá, mas essa tal técnica não funciona para tal bebê. Por quê? Porque ele não Isso. para quieto, porque ele se sente muito incomodado, ou porque a família se incomoda de estar fazendo aquele tipo de técnica, né? Então, a gente precisa se adaptar. E a maneira de se adaptar como fisioterapeuta osteopata é importante tanto para o atendimento em pediatria como para o atendimento em adulto, né? Então, a gente Sim. vai ver um artigo falando sobre otite, eu utilizei tal técnica, né? Mas muitas vezes não é uma receita de bolo, né? Cada paciente é a individualidade de cada paciente.
E isso eu levo, eu acho que para sempre. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? A gente tem, às vezes, uma coisa que a gente vê em sala de aula, mas que na prática, opa, não é bem daquele jeito, né? Porque a gente tem outras entradas, né? Tem um acidente, tem uma queda, tem uma cirurgia, no caso desses gêmeos, né? Tem dois sistemas portais, mais um fígado só. Como é que ficou tudo isso, né? A parte metabólica. E ainda bem, ficou tudo ok, a parte Sim, metabólica, sim. né? Tudo ok. Então, eu acho que é isso que eu levo. Eu acho que a filosofia osteopática, voltar um pouquinho, né, realmente para a essência da osteopatia. E os pacientes me procuram, e os pais, e os pediatras, os médicos, os colegas, me procuram pela essência da osteopatia. Não pela manipulação, não por eu ficar manipulando o cervical a 3x2 aí mostrando na internet, né? Não Ai, é falou! esse tipo. Desculpa. Ai, hoje não é Noite dos Monstros, desculpa. Não, não, pode falar, pode falar. Eu ia falar também, aí você fala, ia falar, então você não mostra manipulação no Instagram, Ana? E como você tem Em- paciência sem mostrar manipulação no Instagram? Vamos dar só essas Pois. notinhas. Porque os pacientes só Ai, vêm se ai. você faz Por barulho no muito Instagram, não é? estudo, não, não, não. É por Ah, muito entendi. estudo, Explica como é que é, por então. Você tem muita. que estudar, né? É, Ah, tem que entendi. estudar, tem que se esforçar e tem que estudar mais. E quando você acha que tem que estudar mais ainda, tem que fazer cursos que te agreguem. Às vezes a gente faz um curso que agrega, outro não, você elimina aquele que não e agrega mais ao seu tratamento. Conversar com os colegas, né? Eu dou aula na Escola de Madrid, você também. Conversar com os outros professores, trocar ideia com o pessoal de fora, que a gente tem muito contato. Então, essa experiência, e mesmo não retirando, conversar com os alunos, né? Eu como professora, né? Porque muitas vezes eles também têm experiências maravilhosas que eu posso não ter, então Exato. é tudo um complemento. E eu vou buscando, na verdade, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e vou construindo o que eu sou hoje, né? Exato. Então, É, é, é ter é consolidado, né? passo a passo, é Isso. passo a passo. É o que eu falo. Eu Mas a entrei na parte. osteopatia há Ah, 22 anos atrás. Então, só de mas osteopatia são 22 anos, né? Mas uma assim, das coisas sei que. tudo? Não, continuo estudando. Continuo estudando. Mas uma das coisas que você falou que eu achei muito legal é assim, é você entender quais são os princípios filosóficos da osteopatia, entender o que o Dr. Steele falava, entender como é que ele fazia isso e trazer isso para os dias atuais. Então, assim, aqueles Isso, princípios filosóficos foram aplicados naquele paciente que é separado de uma cirurgia de gêmeos siameses, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ter essa aproximação e ter a segurança de fazer essa aproximação dos isso. princípios da filosofia da osteopatia, colocar dentro de Uhum, cada paciente que você vai atender, isso, na verdade, é trabalhar com osteopatia raiz, de verdade. exato, Entendeu? Eu acho que é exato, essa osteopatia que exato. faz a gente crescer, que faz a gente evoluir e que faz a gente É, querer estudar cada vez mais, que você também falou, e isso é verdade. A gente não para é. de estudar nunca, né? E essa é a visão global do paciente, né? Porque Exato. além disso, qual é o meio que está vivendo, qual é o ambiente que ele está vivendo, né? Existe um estresse na família, um estresse familiar pelaquela patologia que o bebê Sim, tá tendo. Ah, o bebê não dorme, a família inteira não dorme, né? Então muda sim, o ciclo circadiano da família inteira, exato. né? E o bebezinho sente, principalmente as crianças, os bebês sentem mais ainda essa adaptação de mudança de ambiente do que o adulto, né? Se nós Sim, sentimos, imagina eles, né? Então, exato. isso é ver o contexto como um todo, né? Do paciente que a gente está atendendo. E isso faz parte realmente da filosofia da osteopatia, né? O ambiente faz parte, como dizia o Steele. Exato. Pode dar uma cutucadinha e aí o pessoal vem e fala assim: o modelo biopsicossocial é uma coisa muito moderna. Ah, Aham,
Aham. Sério, irmão. Sério. Os É. tios falavam Vai isso ler em um pouquinho. 1870. Desculpa. Querido, vai ler Vai a ler um biografia do Steel. pouquinho a biografia do Steel. Tá tudo por Exato. Tá aqui, aí, ó. isso que eu ia falar, ó. Dá uma lidinha no que tá atrás da Ana Tem Paula ali, ó. Ou que a tá aqui atrás de filosofia mim, ó. osteopática. Exato, exato. E aí você vai Olha lá. ver o modelo Filosofia biopsicossocial osteopática. se é novidade. Esse aqui, Olha ó, lá. do Exato. Vê se isso Steel, é sobre o novidade, né? pensamento dele. É. Então, assim, tem tudo realmente pautado nisso. E se a gente for ver uma das primeiras mulheres que atendiam pediatria, né, a Vaiola, né, ela também era bem pautada dentro daquilo que é a filosofia osteopática, né? Exato. Então, eu tenho aqui o livro com todos os artigos dela, né? O Aí, livro ó. da Vaiola com todos os artigos dela. Então, assim, serve realmente, mas também não tem gêmeos siameses aqui. Vaiola também Não não tem. publicou nada de gêmeos siameses, né? Infelizmente, esse aí vai ser o livro da Ana Paula Ribeiro, fiquei sabendo. Ó, ó, Gêmeos, ó. Gêmeos siameses nós só vamos ter no livro da Ana Paula Ribeiro. Infelizmente, não é para qualquer um, não. Exatamente. Tinha que chegar uma Osteogirls aqui para arrasar aí. Exato, exato, exato. Ô, Ana, queria te agradecer muito a sua disponibilidade. Meu, muito legal esse artigo. Só queria avisar os associados Obrigada. que agora sim, o artigo tá lá, vai lá para o grupo do Telegram da associação. Quem quiser pode ir lá pegar o artigo, baixar o artigo na íntegra lá. E aí só vou pedir para você entrar lá no grupo da associação e dar um oi para a galera. E se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente para você, aí você responde lá no Sim, Telegram da associação, pode ser? 5 com minutinhos. certeza, com Aí a certeza. galera, a gente Só já tem queria um bate-papo. agradecer, viu? Como é? Eu queria agradecer todo mundo que estava assistindo aí, vi vários alunos, ex-alunos, amigos, Não, né, peraí, peraí, várias peraí. Então pessoas depois, maravilhosas. ó, peraí. Depois você vai lá no grupo do Telegram da associação e responde o associado. Agora, você pode fazer os seus agradecimentos e a galera pode subir as palmas para Ana Paula aí, por favor. Pode agradecer agora. Obrigada, obrigada, gente. Eu vi vários amigos, colegas aí, e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha vida dentro da osteopatia, né, que vira a nossa vida realmente, de seguir a filosofia osteopática como princípio de vida também, e poder compartilhar esse artigo onde eu fiz o atendimento lá em 2004, a gente está em 2020 para 2021, né? E continua atual, né? É um estudo de caso, por ser um caso raro, né? Como a gente viu, não é todo mundo que atendeu os gêmeos siameses, aliás, eu Ninguém. acho que ninguém Ninguém aí da apareceu para live, falar né? isso. Exatamente. Então, é fantástico e eu espero continuar nesse mundo aí científico e Então, atualizando cada e o vez mais mais. interessante é que para comunicar com os nossos pares, a linguagem é o artigo científico. Então, assim, você fez tudo isso dentro da filosofia, aplicou a filosofia nesse paciente e mostrou para os pares, para os médicos, para os outros fisioterapeutas, para os outros osteopatas, ó, tá aqui, ó, tá fundamentado como é que eu fiz dentro de um artigo científico revisado por pares. Então, isso é o outro passo fantástico que complementa esse trabalho sensacional, né? Acho que agora travou de novo. Você também é Será? fantástico. Aí, mas tá travado. Ana, queria te agradecer mais uma vez, tá bom? Brigadão, um beijo e vai lá no grupo da associação que o pessoal quer falar com você lá. Combinado? Será? Galera, é o seguinte, quem é do grupo do Telegram da associação, vai lá no grupo do Telegram, que a Ana Paula vai lá agora para conversar com vocês se vocês quiserem saber alguma coisa desses casos. Recados novamente. Lá no grupo do Telegram também, para o associado, tem um folder, tá? Para divulgação para pacientes, para a população em geral. Então vai lá, imprime o seu folder, deixa no seu consultório, deixa na sua clínica, tá bom? A Ana Paula quer falar tchau para vocês. Deixa ela entrar de novo. Já chamei de novo, deixa ela falar o tchau direito. Está entrando, está entrando. Pá. Aí, vai lá, Ana. Pode se despedir direito que deu uma Caí, travada mas no final. voltei.
Ó, Travou você, não sei por quê. vai lá, pode falar, pode falar. Um beijo para todo mundo. Obrigada, obrigada a todo mundo que eu vi aí. Gra, Vinícius, Fernanda, Fernando, Anne, Graciele, Ana. Ana, beijo! Beijo! Nossa, que legal. Muito legal. Vinícius, Uma nossa, tem galera, Vinícius, Ana. Ana e Vinícius é o que mais tem aqui, gente. Kellen. Ah, eu agradeço. Bruninho, eu vi que entrou também. Eu agradeço todo mundo e vamos lá, força total na osteopatia. E você estava falando aí que a gente se comunica em pares, né? Dentro da Exato, osteopatia científica. Isso é muito bom. exato. Ana, mais uma vez, muito Um beijo, obrigado. Léo. Um beijo. Ó, sigam a página OsteoGirls também. Aproveitem. Ó a Tá? fotinho, ó a fotinho. Dá um print na tela para nós. Aí, manda para nós depois. Ana, obrigado, viu? Isso aí, isso aí. Parabéns mais uma vez pelo Obrigada. artigo. Sigam os teus Deus. Beijo. É nóis. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Valeu. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Foi muito legal. Agora é o seguinte, recados mais uma vez. Vamos nós. Primeiro recado. Folder. Tá lá no grupo do Telegram o folder para você baixar, imprimir, colocar no seu consultório, na sua clínica e dar para seus pacientes ou para a população ou para outros colegas para conhecerem o que é osteopatia de verdade. É importante o nosso papel como associado fazer esse tipo de divulgação. Uma outra coisa, a associação está preparando a tradução da autobiografia do Steele. Está sendo feita a autobiografia do Steele, tá, a tradução, com participação especial de vários associados e com benefícios especiais para os nossos associados. Eles vão comprar e vão ter o livro em capa dura, encarte com foto e o prefácio do Jason Hexton e uma lista, e vão estar na lista dos colaboradores do processo todo. Além disso, meu último recado é sobre, marca na sua agenda, tá? Do dia 19 ao dia 21 de novembro de 2021. Se você quiser ser fisioterapeuta, especialista em osteopatia, esse vai ser o final de semana que vai ter a prova de especialidades. E nesse final de semana também, do dia 19 ao dia 21 de novembro, a gente vai ter o primeiro encontro científico da Associação de Osteopatas do Brasil. Então, reserve na sua agenda e participe do nosso evento. E essa live vai ficar à disposição lá no Instagram e no Facebook, no Instagram e no YouTube da Associação de Osteopatas do Brasil. Beijo para todos vocês. Vai lá no grupo do Telegram e conversa com a Ana agora. Valeu. Tchau.